Bem-vindo à Universidade da Cafeteria, onde a gente te ensina a abrir uma cafeteria lucrativa. Meu nome é Sebastian Grau e na aula de hoje eu vou falar sobre por que você não precisa ser um barista super experiente para ter a sua cafeteria lucrativa. Eu venho reparando ao longo dos anos que muita gente tem medo de abrir cafeteria por não ter experiência no bar ou por não ser barista. E muita gente acha que cafeteria, só barista muito experiente pode abrir cafeteria. Mas eu posso dizer com toda certeza que muitos baristas que abrem cafeteria não conseguem ganhar dinheiro com esse negócio. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre por que e quais são os caminhos que você deve seguir para começar a planejar a sua cafeteria. E eu te digo, não precisa fazer um curso de barista agora e você não precisa ser um expert em café agora. Existe o mínimo necessário que você precisa saber para começar, mas tem muitas coisas que envolvem a abertura de uma cafeteria que é importante que você conheça também, beleza? Para começar, eu queria dizer para vocês que existem 3 principais perfis de pessoas que têm aberto cafeteria nos últimos anos. Isso eu venho reparando nas minhas consultorias e é uma característica muito comum entre essas pessoas, tá? A gente tem 3 tipos de pessoas. A primeira é o barista. Então a gente tem o barista que tende a abrir sua própria cafeteria. Primeiro, o salário de barista a gente sabe que não é lá aquelas coisas. Então a pessoa acaba juntando dinheiro por um tempo e acaba abrindo o próprio negócio para poder continuar vivendo de café. Porque com salário de barista, muitas vezes você sobrevive de café. E a gente quer viver, não quer sobreviver. Então o barista acaba criando um negócio que é ótimo, seja cafeteria, torrefação, consultoria, cursos, mentorias. Então o barista acaba saindo para a parte de empreendedorismo e o barista é uma das pessoas que tende sim a abrir cafeteria e é a pessoa que conhece muito da habilidade da cafeteria. O barista que abre uma cafeteria, ele sabe muito de fluxo de trabalho, de maquinário, de café, o que fazer, o que não fazer, ele sabe como planejar o fluxo de trabalho, ele tem o projeto muito claro na cabeça dele, porque ele já trabalhou em vários lugares. Então ele tende a ter o fluxo de trabalho de uma maneira muito mais clara, tá? De uma maneira muito mais fácil de resolver. Mas a gente tem uma segunda pessoa também, que é o coffee lover, o apaixonado por café. Esse cara também tem um potencial muito grande de abrir cafeterias, porque esse é o cara que já foi em muitas cafeterias, conhece muita gente, visitou vários países e é o tipo de pessoa que quando chega num local, a primeira coisa que ela faz é colocar no Google cafeteria. E ela fica procurando quais são as cafeterias que tem ao redor, vê quais são as avaliações do TripAdvisor, tem uma escala de melhores cafeterias que mais gostam, mas ele tem muitas referências também. Ele foi em vários tipos de negócios diferentes, ele conhece muita coisa. Então esse coffee lover, ele tende a ter ideias muito novas, muito boas, muito criativas. É um cara que tende a abrir aquela cafeteria e ele tem ideias que ele traz do mundo inteiro para o Brasil. E traz muitas coisas boas. Então esse coffee lover, ele é um dos personagens que tendem a abrir cafeterias muito criativas. É muito interessante, tá? Mas ele tem uma dificuldade em fluxo de trabalho porque ele não tem experiência. E tem uma dificuldade também em números às vezes não. O barista ele tende a ter uma dificuldade em números, porque ele trabalha no operacional agora, no estratégico, na parte de controle, de plano de negócio, no plano estratégico da cafeteria ele tende a ter um pouco de dificuldade. O coffee lover, às vezes ele tem um pouco de conhecimento já em números. O cara que é contador, por exemplo, engenheiro, que já tem uma familiaridade com números. Mas o coffee lover, ele não tem familiaridade com fluxo de trabalho. Ele não sabe o que tem que fazer. Ele já foi em muitas cafeterias, porém, ele não se sente seguro para dizer que o que ele vai fazer vai ter um resultado. Porque ele nunca viu dentro da cafeteria. E para esse coffee lover existem várias soluções. Eu vou trazer soluções para o barista, para o coffee lover e para o nosso terceiro personagem. O nosso terceiro personagem é o administrador. É o empresário administrador que já tem alguma outra empresa, ou que já tem restaurante, ou que já é autônomo, já trabalha alguma coisa e vê no café e na cafeteria uma oportunidade de negócio. Uma oportunidade de negócio. Então a gente tem esses 3 personagens, tá? O barista, o coffee lover e o empresário. 3. Barista, coffee lover e empresário. Eu acredito que você se encaixe em alguma dessas 3, ou nas 3, e tá tudo bem. Mas o que eu quero hoje falar para vocês é mostrar um pouco de cada cenário e mostrar para vocês que caminhos vocês devem percorrer para poder levar vocês à cafeteria de vocês.
desbitolando a cabeça de vocês de que vocês precisam ir correndo fazer um curso de barista. Para vocês terem uma ideia, até 2019 eu dava uma consultoria de 4 meses de acompanhamento para a abertura de uma cafeteria. E se a pessoa não tivesse experiência nenhuma com café, lógico que na mentoria era dado também um curso de barista. Eu dava o curso de barista para a pessoa poder tocar a cafeteria dela. Então, se a pessoa não conhecia nada de café, dentro da mentoria existia 2 semanas que a gente dedicava para ensinar sobre o café, ensinar sobre o barismo, ensinar sobre as técnicas de barismo. Só que no cronograma da consultoria, o curso de barista, ele sempre era dado 20 dias antes da abertura. Antes da abertura, meses antes da abertura, a gente não tocava no assunto café, no assunto barismo. A gente falava sobre muitas outras coisas que envolvem a abertura de cafeteria. Quem vem abrir uma cafeteria, querendo abrir uma cafeteria, já sabe mais ou menos o que quer. Então a primeira coisa que eu faço é mostrar para aquela pessoa que o que ela quer é o que tem que ser feito. E a gente faz um plano de negócio para poder ver a viabilidade, entender a viabilidade do negócio. Logo depois a gente começa a montar o cardápio. E como eu sou a pessoa que dou a consultoria, eu monto parte do cardápio. Então eu fazia a montagem do cardápio, com a sua proposta, com a sua ideia, a gente vai fazer um cardápio dessa forma. E aí depois a gente vai modulando esse cardápio conforme o tempo vai passando. Depois de montar o cardápio, a gente procurava ponto. Depois a gente modulava o layout. Depois a gente modulava, depois a proposta já estava modulada, modulava layout. Quando a cafeteria estava em obra, aí a gente ia falar de curso de barista. Porque aí eu vou dar o curso de barista para a pessoa no ambiente da pessoa. Lá onde ela vai abrir a cafeteria. E ela vai entender o fluxo de trabalho na cafeteria dela. E se eu começasse a minha mentoria dando o curso de barista 4 meses antes dela abrir a cafeteria, com certeza quando ela fosse inaugurar a cafeteria, eu ia ter que dar outro. Assim como pessoas me procuram, Sebastião, eu quero viajar para a Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra. A gente está em janeiro, vou viajar em outubro, mas eu quero fazer um curso de barista agora, porque eu já quero adiantar essa parte. Porque eu quero trabalhar com café. Eu falo, cara, calma. O curso de barista, ele vai te ensinar muita teoria boa. Você vai aprender sobre café, sobre grãos de café, sobre a diferença, sobre sensorial, sobre muita coisa boa, muita teoria boa, embasamento bom. O que me preocupa é a parte prática. Porque a prática, você só vai pegar o conforto no bar, você só vai pegar com o tempo no bar. Não adianta de nada você saber a teoria, se você não tem a prática no bar. A teoria e só a teoria não forma um barista. O barista é formado pela prática. E quando você faz um curso de barista, você vai ter 2 horas de prática. 2 horas de prática não garante que você vai passar por todas as situações que no seu bar você vai passar no dia a dia. E que você vai conseguir resolver da melhor maneira possível cada situação. Então o curso de barista, ele é bom para você ter uma ideia do produto que você vai trabalhar. Você tem que conhecer muito bem o produto. Então considere o curso de barista teórico como algo interessante para fazer antes. Para você entender fluxo de trabalho, entender o grão, o café, como escolher melhor café, sensorial. Isso é interessante. Mas não bitolem em fazer curso de barista e depois começar e planejar abrir sua cafeteria. Porque você vai ter que fazer outro curso depois. E mesmo que se você fosse um barista experiente, mesmo o barista mais experiente que eu contrato para a minha cafeteria, eu sei que ele demora pelo menos 2 semanas para começar a pegar o flow da cafeteria. Então mesmo o barista mais experiente, ele demora um tempo para pegar a técnica da cafeteria dele, da cafeteria nova. Por que você acha que um curso de barista vai te deixar completamente preparado para tocar a sua cafeteria? Ela pode deixar preparado para você entender o que você precisa fazer no seu bar. O bar, ele é um dos setores que envolvem a cafeteria inteira. Então, se você se transforma num ótimo barista, você consegue tocar um bar. Agora, para você tocar uma cafeteria, existem outras habilidades que você precisa ter. Que daí você tem que pensar quais as habilidades eu vou executar, qual eu vou desenvolver, qual eu vou delegar e qual eu vou terceirizar. Você pode fazer com cada habilidade que a cafeteria necessita para poder funcionar, você tem 4 opções. Você pode executar,
desenvolver, ou seja, você ainda não sabe, mas você quer desenvolver. Você pode delegar ou você pode terceirizar. Mas você precisa conhecer quais são as habilidades que envolvem a abertura de uma cafeteria. E não é só bar. Bar é uma parte. Bar é uma fração. Você precisa saber de números. Você precisa se relacionar com pessoas. Você precisa entender de estratégia de marketing um pouco. Você precisa entender de burocracia, de contabilidade, de layout, de arquitetura, um pouco também. Você precisa saber de várias coisas. Então, quando você entende em qual dessas 3 habilidades você está, se você é o barista, o coffee lover ou o empresário, e você entende quais são as habilidades que você precisa para abrir sua cafeteria, você começa a entender o que você vai desenvolver, o que você vai executar e o que você vai delegar, o que você vai terceirizar. Porque você pode abrir sim uma cafeteria sem ser barista e sem conhecer sobre café. Não existe... Vai me dizer que toda cafeteria que abre no mundo, o dono, toda pizzaria que abre no mundo, o dono é pizzaiolo profissional. Não, por isso que existe franquia. Mas você tem que ter muito claro que uma cafeteria necessita da habilidade de um barista. E aí cabe a você, como dono e como empresário, entender se essa habilidade você vai executar, você vai desenvolver, você vai delegar ou você vai terceirizar. É uma função sua como posição estratégica dentro da sua empresa, entender o que você vai fazer. Então, se você entender o que você precisa fazer em cada ponto da sua empresa, você pode tomar a decisão de fazer, desenvolver, delegar, terceirizar. O bar é uma dessas habilidades. Sebastião, eu gostaria muito de fazer o bar da minha cafeteria, mas eu não sei. E não me sinto à vontade para começar. Você pode executar e desenvolver. Mas se eu não me sinto à vontade, o que eu faço? Você pode ou contratar um profissional barista, que ele estuda para poder te ensinar a fazer isso, a desenvolver isso, e ir desenvolvendo essa habilidade. Ou você pode simplificar o cardápio, fazer um curso de barista e aos poucos, enquanto você desenvolve essa habilidade e quando você se sente confortável, você vai adicionando itens ao seu cardápio, que desafiem o seu conforto de estar sempre no mesmo lugar para você poder desenvolver essa habilidade do barista que você necessita para sua empresa. Então o barista ele é uma das habilidades que você precisa para poder tocar a sua empresa. Ele está presente sim, mas você tem o direito, você tem a opção de poder executar se você quiser, desenvolver se você quiser, delegar ou terceirizar. E se você quiser. Se você não quiser, você pode ser um bom delegador e você contrata uma pessoa de qualidade. É melhor ter um bom barista contratado do que você, estando no bar, não fazer um bom trabalho. Porque a gente não está falando sobre você, sobre um desafio seu, que eu quero ser barista, então eu vou fazer tudo para ser um barista e vou abrir minha empresa e eu vou tocar minha empresa. Não é. Você tem que parar de pensar que é sobre você, sobre sua pessoinha. É sobre uma marca que você criou. E você tem que pensar o que é melhor para sua marca. É melhor para sua marca que tenha um barista amador, que fez um curso de barista de 8 horas e acha que sabe tudo, ou ter um barista que já sabe alguma coisa e sabe as coisas que podem acontecer ao redor? É melhor ter um barista profissional para sua marca, não para você, para sua marca. Mas se é uma vontade que você tem de desenvolver isso, existem formas de a gente fazer isso. A gente faz um cardápio mais simples. A gente cria simulações. Sabe uma coisa que funciona muito? É o estágio não remunerado. Vai numa cafeteria e pede para trabalhar de graça. Funciona muito. Muitas cafeterias não vão te aceitar. Porque você vai dizer, olha, eu quero abrir uma cafeteria e quero trabalhar para você. Mas eu já estou criando uma lista de cafeterias que sim aceitam, que são os meus alunos. Que eles sabem a importância de entender um fluxo de trabalho. Então os meus alunos que estão abrindo cafeteria, eles já estão dispostos a receber pessoas para trabalhar, porque a gente entende a importância de ter mais cafeterias no mercado.
Então fica tranquilo, vai ter opções de você fazer estágio não remunerado. Mas você não precisa ser um barista profissional, desde que você saiba que você tem a opção de delegar essa função. Ou você tem a opção de desenvolver isso, de começar. Você quer começar sendo você, o barista? Tudo bem, faz um cardápio simples, faz um fluxo de trabalho simples e faz o treinamento na sua cafeteria e 10 dias antes de abrir. Não 4 meses antes e estuda só teoria, porque na prática a teoria é outra. E se você é um barista, saiba que o fato de você ser um barista supre uma das habilidades das várias que a cafeteria impõe. Porque só fazer café não garante que uma cafeteria tenha sucesso. Você precisa entender os números, você precisa ser estratégico nisso. Você precisa saber onde você está ganhando dinheiro, onde você está perdendo dinheiro. Para onde você está indo, se você está ganhando dinheiro, se você está crescendo a sua empresa, ou se você está perdendo a sua empresa aos poucos. Isso é um olhar analítico. Você precisa ter convivência e conversar com pessoas. Se você não tem a habilidade de conversar com pessoas, saiba que é uma habilidade da sua cafeteria. Logo, você tem o direito de escolher executar, desenvolver, delegar ou terceirizar. Se você tem vontade de desenvolver essa habilidade de conversa, desenvolva. Mas se você não tem vontade, se você não gosta de pessoas, isso não impede você de abrir uma cafeteria. Mas isso obriga você a delegar essa função de uma forma muito clara. Isso facilita na hora que você vai contratar uma pessoa. Porque você sabe qual é a função que aquela pessoa vai cumprir. Ela vai cumprir, você precisa, na sua equipe, de uma pessoa que possa ter um bom relacionamento com o seu cliente. Já que eu tenho a humildade de saber que eu não tenho essa habilidade e não quero desenvolver. Números. Ou você tem, ou você desenvolve, ou você delega, ou você terceiriza. Você pode ter um contador. Só que o contador não é o cara que vai te dizer os parâmetros do seu negócio. O contador é o cara que vai te mostrar os números que você vai mandar para ele. E aí você precisa entender o que esses números falam. A parte burocrática da cafeteria vai ser terceirizada por uma contabilidade. Mas a parte de contabilidade interna da cafeteria ela tem que ser feita pela empresa. Não digo por você, pela empresa. Logo, você quer executar? Você consegue executar? Se você não consegue executar, você tem vontade de desenvolver? Porque se você falar, Sebastião, eu não tenho vontade de desenvolver, mas eu me sinto obrigado a fazer isso, aí é um outro erro muito comum. Você começa a desenvolver habilidades que não agradam o teu dia a dia, não te agradam como pessoa, você esquece que a empresa é sua e que você tem esse poder de escolha, de delegação ou de desenvolvimento, e você começa a desenvolver contabilidade, você começa a desenvolver relacionamento com pessoas de uma maneira que você não curte muito, lidar com pessoas, e aí você se vê trabalhando numa empresa que você não curte. E aí toda vez que você conseguir não ir para a empresa, para você vai ser uma festa, porque você não precisa estar na empresa. Por quê? Porque lá no começo, você não tinha consciência do que você podia executar, desenvolver, delegar ou terceirizar. E aí você desenvolveu habilidades que você não queria executar. Se você não gosta de números, entenda que você não gosta de números. Aprenda o básico para você poder ter um senso crítico dos números e delega essa função para alguém que queira desenvolver ou que tenha essa habilidade. Delega essa função para alguém que queira desenvolver ou tenha essa habilidade. Isso vai facilitar muito o teu trabalho, porque você só vai fazer o que efetivamente você sente à vontade e cada vez mais bem feito, cada vez melhor. Isso vai garantir que você delega bem uma função, que é uma função que você precisa delegar, você desenvolve uma função que você quer desenvolver e cada vez com mais empolgação. Isso que faz a empresa crescer, porque se você ficar fazendo várias coisas que você não gosta, a empresa não cresce. E se você é barista, não gosta de contas e fica querendo fazer conta, você vai ser o cara que, putz, não sei se eu curto ir pra cafeteria não, porque você precisa fazer contas. Mas sabendo que você pode delegar essa função, delega. Ah, não vai ser tudo as mil maravilhas que você vai começar delegando tudo. Você é o dono, você precisa iniciar, pelo menos tendo ideia de cada ação, de cada habilidade, para você poder contratar da melhor maneira possível.
Você precisa saber contratar. E para você saber contratar, você precisa saber o que a sua empresa necessita como habilidade. Porque na hora da entrevista, você vai ser muito mais analítico. Porque você está entrevistando uma pessoa para uma vaga que necessita algumas habilidades específicas. Seja habilidade específica ou seja vontade de desenvolver alguma habilidade específica. Isso direciona a tua entrevista de trabalho. Isso facilita o teu relacionamento. Isso deixa toda a tua empresa muito mais eficiente, muito mais eficaz. Então você, coffee lover, se você quiser abrir uma cafeteria, saiba que você tem muitas habilidades boas que vão somar para a sua empresa. E saiba que as habilidades técnicas de barismo é uma das partes do todo das habilidades da tua cafeteria. Tem muito barista que abre cafeteria e não tem um mínimo de criatividade. Só que ele é um muito bom barista. E aí, aquela técnica de barismo que ele faz, ele perde potência, porque a empresa não mostra para ele o potencial. Você não mostra para o público o seu potencial. Porque ele pode fazer o melhor latte art, mas se ele não souber se posicionar de uma maneira correta no marketing, se ele não conseguir fazer uma marca bem feita, se não tiver boas ideias, se não for criativo, se não souber de cálculo, se não tiver uma ideia de parâmetro, de estatística, de estratégia, ele vai ser sempre um bom barista que faz um bom latte art numa cafeteria que está sempre igual. Você, coffee lover, entenda as habilidades que você precisa ter no seu negócio. Você, administrador, que vê na cafeteria um bom negócio, entenda estrategicamente, eu sei que o empresário olha tudo estrategicamente, olha de cima e vê o que você precisa para abrir essa cafeteria. O café é um bom negócio, o café tem uma margem boa, mas o café necessita de muitas habilidades, não só do barismo. Não só do barismo. Ele necessita outras habilidades. O barismo ele mantém a cafeteria, mas barismo você consegue desenvolver com técnica. Barismo é técnica também. Na sua cafeteria você tem as habilidades que são técnicas que são resultado de um processo. Essas habilidades técnicas que são resultado de um processo, você precisa dominar. Todo o produto da sua cafeteria, ele é resultado de um processo feito dentro do seu negócio. E você sendo dono desse negócio, você precisa dominar esse processo. Não estou dizendo executar, estou dizendo dominar. Se você tem uma cafeteria, você precisa saber sobre café, sobre o processo de construção do café. Seus números, você precisa saber de onde vem cada número e como preencher esses números. Mas você não precisa efetivamente preencher nota fiscal em tabela. Você pode pedir para alguém preencher e você analisa. Você é o analisador de resultados. Você analisa o café. Você analisa os números. Você analisa os processos. Você otimiza. Você analisa resultados. Tudo que é processo pode ser delegado. Tudo que é processo pode ser delegado. Quer ver as coisas que são mais difíceis de delegar? Se você não tem nenhuma habilidade, por exemplo, fotografia. Você precisa aprender a tirar foto boa. Cafeteria está muito mais no Instagram do que em qualquer outro lugar. Então você precisa saber tirar fotos boas. Se você não tem habilidade de fotógrafo, você sabe que nenhum dos seus funcionários tem essa habilidade. Você não vai dizer, eu vou desenvolver essa habilidade e vou ficando tirando foto horrível e botando no Instagram até eu deixar essa habilidade uma habilidade bacana e começar a tirar boas fotos. Você vai prejudicar a sua empresa. Logo, é fato que você vai contratar um fotógrafo para poder tirar algumas fotos da sua cafeteria ou dos seus produtos. Pelo menos as principais. Esse é um exemplo de terceirização. Burocracia, parte jurídica da minha cafeteria. Cara, você não vai desenvolver a habilidade de entender sobre a parte jurídica da sua cafeteria, porque você vai levar muito tempo. E aí vem uma parte de administração de energia. Você tem que focar a sua energia em coisas que te trazem alegria e resultado. Alegria, primeiro, percebe que eu falei primeiro alegria? Alegria e resultado, não resultado e alegria. Alegria e resultado. Então, se te traz alegria conversar com pessoas, faz isso, que vai te dar resultado.
Agora, se não te dá alegria trabalhar estudar sobre a jurídica dentro de uma cafeteria, não faça, terceiriza. Terceiriza. Para você poder focar sua energia no que te dá resultado e no que te traz alegria e no que faz desenvolver a empresa. Você, barista, saiba que fazer café é uma parte do processo. Você tem outras coisas que você precisa habilidade criativa, de posicionamento de marca, você precisa ter referências, você precisa viajar, você precisa ver o que está acontecendo fora do Brasil, ver o que está acontecendo no Brasil. Você precisa entender de números, você precisa entender de relacionamento. Você, coffee lover, saiba que você precisa entender de barismo. Você precisa entender de fotografia, você precisa entender de números, você precisa entender de estratégia. Você já tem uma criatividade, você já tem ideias boas que eu sei. Você, empresário, saiba que você precisa saber tudo isso e mais um pouco. Porque se você não tem experiência nenhuma com café, você precisa entender de barismo, você precisa entender de posicionamento, de branding, de marca, de referências. Mas eu garanto que você já entende de números, você já entende de posicionamento, você já entende de estratégia, você já entende de estatística, você já consegue ler os números de uma empresa e saber se ele está subindo ou se ele está descendo. Isso eu sei que você, como empresário, sabe. Então, eu consigo, de fora, ler as habilidades que cada pessoa tem e o que ela vai otimizar e o que ela não vai otimizar. Mas eu preciso que você entenda em que posição você está, o que você precisa desenvolver, o que você quer desenvolver, o que você pode somar na sua empresa, o que eu, como pessoa, posso somar para uma cafeteria. Faz uma lista. O que minha cafeteria precisa de habilidade, o que eu consigo fazer e somar disso? Isso aqui eu consigo fazer. Agora, o que eu vou desenvolver? O que eu quero desenvolver como pessoa nessa empresa? Eu quero desenvolver o barismo. Então, isso vai ser parte do meu desenvolvimento. Não, eu quero desenvolver os números, eu quero saber de números da minha empresa. Vou desenvolver. Agora, o que eu não quero desenvolver? Das coisas que eu preciso para poder que a cafeteria funcione. Eu tenho uma cozinha e eu não quero fazer cozinha. Então eu preciso contratar um cozinheiro que faça para mim o meu cardápio e que deixe o meu cardápio de uma forma processual. Que o produto seja resultado de um processo. Que eu conheça esse resultado para que eu possa avaliar o produto final e possa repassar esse processo para qualquer outra pessoa. Quando eu for contratar uma pessoa, eu falo, olha, você é cozinheiro, meu cardápio já está pronto. O mesmo misto quente que você fizer, se você trabalhar 3 meses aqui, o resultado vai ser igual ao misto quente que um chefe de cozinha faz. Porque ele é resultado de um processo que eu domino. E eu sei o resultado. E eu avalio o resultado com base na minha referência de qualidade. Eu domino o processo, eu entendo o processo e avalio o resultado. Entendo o processo e avalio o resultado. Agora, executar pode ser muito interessante você começar executando. Mas quando ele é um processo limpo, ele é um processo bem feito, não faz diferença você estar nesse processo ou não. Porque ele é... Sabe ficha técnica? É isso, ficha técnica. É o fato de você entender que se você seguir o passo a passo, o resultado está ali. E qual é o resultado? Você avalia. Então isso facilita muito. Ficha técnica, processos, entender essas habilidades. Então não é só... Esse vídeo é para mostrar para vocês que não é só ser um barista para abrir uma cafeteria. Esse vídeo é para provar para vocês que existem muitas habilidades que você precisa para ter uma cafeteria, que não só ser um barista vai garantir isso para você. São várias outras habilidades que fazem parte do processo de abertura, de administração e de planejamento estratégico de uma cafeteria. Eu não sei se você é o barista, se você é o coffee lover, entusiasta, né? Ou se você é um empresário. Mas eu quero que você entenda onde que você mais se encaixa e tente olhar esse negócio e ver onde é que você consegue somar. Porque a gente sempre olha onde eu não consigo fazer. Putz, eu vou abrir uma cafeteria, mas eu não sei fazer café.
Mas se você somar em todo o resto e só não souber fazer café, você delega, você desenvolve. O barista é o profissional responsável pelo bar. Se você contratar um bom barista faz um cardápio. Um bom barista desenvolve receitas novas. Um bom barista, ele é o profissional responsável pelo bar. Mas você precisa saber quais são os processos para poder chegar à sua empresa. Você precisa entender, cara, eu quero a minha empresa desta forma. Como eu faço para chegar desta forma? Aí você entende, você começa a derivar processos. Desde o início, desde da idealização do negócio até a execução. E aí quando você for executar, antes de executar, aí sim você precisa entender sobre cada processo do produto daí. E aí você pode entender, você pode terceirizar essa parte de cardápio, entender os processos. Mas tenha claro essas habilidades, tenha claro essas características, tenha claro o que você consegue e o que você não consegue fazer. E bota na cabeça que barista, ele faz uma parte de todas as partes de habilidades que uma cafeteria precisa para funcionar. Uma parte. É a principal? Acho que é a principal. Uma das principais. Mas não é porque é a principal que as outras não são importantes. Porque ela pode ser a principal que mantém a cafeteria funcionando. Mas mantém no mesmo lugar. Se não tiver uma análise estratégica, se não tiver um conhecimento de números, se não tiver um conhecimento de processo. Barista por barista, sabe que é uma coisa que acontece muito? O barista tal faz um café assim, que é um barista de café muito bom. Então ele faz o café na minha cafeteria. Só que se o barista tal não aparece mais, quem vai fazer aquele café do barista tal? Se você não tem conhecimento pelos processos, você fica refém das pessoas. Repito, se você não tem domínio e conhecimento dos processos, você vira refém das pessoas. E virar refém de pessoas num negócio é perigoso. Todo mundo fica doente, todo mundo pega Covid. Então, por isso que é importante você ter domínio do processo da sua cafeteria. Não depender somente do profissional. O profissional, ele é muito bem pago, não um barista, mas um chefe de cozinha, muito bem pago para poder construir o seu cardápio e transformar cada produto em resultado de um processo que, se ele fazer ou se o auxiliar dele fazer com a mesma técnica e o passo a passo, o produto tem que ter o mesmo resultado. Sendo assim, o produto é da empresa, não da pessoa. O resultado, o produto, ele é resultado de um processo da empresa que pode ser feito por qualquer pessoa. Isso é o primeiro passo para franquear. Se você tem uma casa de massa onde o molho só o chefe de cozinha faz porque ele faz do coração dele e não tem receita, sempre vai ser só uma unidade, porque você não consegue padronizar, não consegue reproduzir. Por isso que é importante você entender de processos. E por isso que é importante você entender que café, cafeteria, bar e barista, eles se complementam todos. E barista complementa a cafeteria. É uma das habilidades que fazem parte de um todo de uma cafeteria. Beleza? Entenda que você pode ser o barista, você pode ser o entusiasta, você pode ser o empresário. Entenda que todas as pessoas podem somar suas habilidades numa cafeteria. Tá bom, gente? Hoje era sobre isso. Eu queria falar para vocês que tirar da cabeça de vocês na aula de hoje que você necessita ser um barista só para abrir uma cafeteria. Quero que vocês entendam que existem muitas habilidades e a aula de hoje é para poder introduzir vocês essas habilidades de uma maneira muito sucinta, muito tranquila e muito não superficial, mas com menos detalhes. Tá certo, gente? Então prestem atenção nessas habilidades, entendam quais são as habilidades que vocês podem somar na empresa de vocês, entendam que o barismo é só uma dessas habilidades e mapeiem isso e não esqueçam de anotar, beleza? A gente se vê na próxima aula da Universidade da Cafeteria, onde eu te ensino a abrir uma cafeteria lucrativa. Meu nome é Sebastião Grau e a gente se vê na próxima.